Olá meninas, o tutorial de hoje será um tutorial narrado. Eu começo hidratando a minha pele com uma água termal. Todos os produtos utilizados durante o vídeo estarão listados aqui embaixo no box de informações. Agora eu venho com a ajuda de um sérum para minimizar os poros. Agora, com o pincel chanfrado, eu venho com uma pastinha para sobrancelhas, penteio bem as sobrancelhas e começo a demarcação um pouco abaixo da linha natural dos meus pelos, fazendo com que a sobrancelha chegue mais próximo aos olhos, deixando assim o olhar mais marcado e as sobrancelhas mais naturais. Começo pela parte de baixo das sobrancelhas e vou levando para o final, também contornando primeiramente a parte de baixo. Agora vou para a parte de cima, garantindo que a sobrancelha fique bem arqueada, porque dessa forma iremos conseguir levantar ainda mais o olhar. Cuidando sempre para que no início das sobrancelhas fique bem natural, de forma com que não dê para dizer que é produto, mas sim o próprio pelo do rosto. Sempre aplicando o produto e penteando os fios para que dessa forma fique mais natural o olhar. Faço a mesma coisa na outra sobrancelha e agora eu venho com um corretivo por toda a minha pálpebra móvel, para que ele cancele toda a cor existente na pálpebra e ajude a fixar a sombra que viria logo em seguida. Faço isso nos dois olhos. Agora, com o meu próprio dedo, eu aplico um pouco de pó compacto por cima desse corretivo, para que sele toda essa camada. Agora, com o pincel de esfumar bem fofinho, eu pego uma sombra um tom acima da minha pele e passo por toda a minha pálpebra. Sem nenhuma marcação, apenas aplico para que haja um pouco mais de profundidade no meu olhar. Passo dos dois lados da mesma forma. Agora, com um pincel de esfumar um pouco menor do que o que eu havia utilizado antes, eu venho com uma sombra um pouco mais forte do que a última que eu usei e marco a região externa dos meus olhos, um pouco abaixo da onde começa os meus olhos, para que dessa forma aumente o meu olhar. E levo essa sombra para fora dos meus olhos, em direção à minha sobrancelha, e fico apenas na lateral, sem entrar muito com essa sombra, para que ela faça com que os olhos fiquem bem levantados. Vou aplicando essa sombra em toda a região externa, fazendo com que ela suba lá para a minha sobrancelha, na parte externa dos olhos. Aplico do outro lado, no outro olho, da mesma forma, um pouco abaixo da linha dos meus cílios inferiores, para que abra mais o olhar e levante ele também. Nesse momento, eu seguro o cabo do pincel mais próximo para obter mais precisão e para que a cor fique mais pigmentada, já que o intuito dessa cor é realmente dar uma base para essa maquiagem.
aplicando e esfumando para que não haja marcações nessa maquiagem. É muito importante esfumar bem todos os cantinhos. Agora venho com um tom um pouquinho mais escuro e com um pincel um pouco mais preciso e venho carimbando, aplicando com mais precisão ainda, bem no canto externo dos meus olhos esse tom. Agora venho com um pincel um pouco mais fofinho, mas com o mesmo tom de sombra, fazendo o mesmo processo que eu estava fazendo. Esfumando e aplicando em todo o canto externo, levando lá para as sobrancelhas para abrir o olhar. Muita paciência para esfumar muito bem toda essa maquiagem para que fique bem leve e sutil. Agora venho com o pincel de esfumar limpo, sem sombras, apenas para esfumar todas essas sombras, fazendo com que elas se mesclem entre elas. Agora venho com a sombra que a gente usou por segundo, com um pincel de esfumar bem fofinho, um pouco menor, e aplico no canto interno dos olhos para que aumente a profundidade do olhar. Agora com o pincel língua de gato um pouco menor, eu venho aplicando uma sombra champanhe em toda a pálpebra móvel, onde eu ainda não havia aplicado nenhuma sombra. Aplico dos dois lados para que venha iluminando todo esse olhar. Agora, com a mesma sombra e o mesmo pincel, eu aplico logo abaixo do arco da minha sobrancelha para que levante ainda mais o olhar. E vamos esfumar mais um pouquinho para que se misturem todas essas sombras e não fique marcação alguma. Agora venho com um lápis marrom e aplico em toda a minha linha d'água. E no canto interno eu capricho bem nessa marcação, pois isso fará com que o olhar fique ainda mais levantado. Eu aplico bem no comecinho e ainda venho com um pincelzinho e uma sombra marrom e carimbo ali no comecinho do olhar. Esse truque é bem interessante para quem possui olhos caídos, ele ajuda muito a levantar e a realçar os olhos. Hora do delineado, venho puxando da parte inferior dos meus olhos, da linha d'água inferior, em direção ao final das minhas sobrancelhas. Começo puxando o finalzinho para fazer o delineado de gatinho. E confesso que tive muita dificuldade para fazer e gravar ao mesmo tempo. Então acabei cortando e me aproximando mais do espelho. Troquei de delineador, vim agora com um líquido que facilitou essa aplicação. Esse delineado pode ficar um pouco mais grosso no final, porém é interessante que ele venha ficando mais fino conforme ele vai entrando no olhar, para que o olho fique bem amendoado e arredondado, e dessa forma aumente ainda mais os olhos, deixando bem marcado. Agora venho aplicando rímel nos meus cílios superiores e inferiores
para segurar os cílios postiços que eu vou colocar também. Os cílios postiços são interessantes utilizar aqueles que têm a ponta externa mais volumosa para que aumente ainda mais o seu olhar e deixe ainda mais marcante. Eu aplico cola em todo o cílio e deixo no cantinho secando um pouquinho, pois antes de aplicá-lo eu gosto de esperar essa cola secar para que fique mais fácil a aplicação. Agora eu venho com um corretivo, cancelando todas as minhas olheiras. O mesmo corretivo que eu utilizei na minha pálpebra. E podem notar que dessa forma o olhar já fica bem mais evidente, marcado e levantado também. Esse corretivo que eu utilizei é um corretivo um pouco mais claro, o que faz com que, além de camuflar, também ilumine o rosto. Agora eu venho aplicando uma base no tom da minha pele. Espalho com um pincel kabuki em todo o rosto. Sempre lembrando de levar também para o pescoço para que não haja diferença no tom da pele. Agora venho dando acabamento com uma esponjinha em todo o meu rosto. Cola dos cílios quase seca e eu já aplico de um lado. E logo vou aplicar a cola dos cílios no outro cílios para deixar secar um pouquinho antes de eu fazer a aplicação do outro lado dos cílios. Se você for tentar fazer a colocação dos cílios com a cola recém-posta, você vai ter muita dificuldade porque os cílios ficam sambando nos olhos. Agora eu venho com um corretivo um pouco mais escuro que eu tô na minha pele e faço a demarcação das regiões que eu quero afinar e minimizar. Lembrando sempre de utilizar os corretivos mais escuros para onde você quer esconder e os mais claros para onde você quer ressaltar. Espalho com a mesma esponjinha, venho dando batidinhas para que não retire o produto que eu apliquei. E agora venho selando com um contorno em pó. Agora venho com um pó solto para fazer o bake de selar toda essa base. Aplico embaixo dos meus olhos, em cima do nariz e na parte inferior do rosto, que é onde eu quero dar um destaque maior. Cola quase seca e vamos aplicar do outro lado. Cílios aplicados de ambos os lados, cola quase seca. Essa cola, quando ela termina de secar, ela fica pretinha também. Aliás, ela fica transparente. Agora eu venho com um pó compacto e um pincel para ir varrendo todo aquele pó que eu passei por primeiro. Agora volto com o contorno em pó e reaplico para que fique realmente bem marcado no rosto. Agora venho com um blush mais rosado e aplico em toda a maçã do meu rosto. Agora a hora que amamos, hora do iluminador e venho aplicando em todas as partes que eu quero evidenciar ainda mais. Nariz, bochecha, testa e na boca. Aplico só na parte de cima, no arco do cupido que a gente fala, e um pouquinho mais
embaixo da minha sobrancelha para ressaltar ainda mais o olhar. Utilizar o iluminador no arco do cupido facilita na hora da aplicação do batom, pois fica mais evidente aonde devemos ir com o batom, limitando todo esse processo. Maquiagem finalizada, volto com a minha água termal para retirar todo esse aspecto de pó. Agora venho com um gloss labial, fazendo com que esse batom fique mais brilhoso e vivo. E foi assim que ficou a maquiagem, só para reforçar, não é nada profissional, é apenas automaquiagem e como eu costumo me maquiar no meu dia a dia. Espero muito que vocês tenham gostado, se vocês gostaram deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com quem mais possa gostar e comentem aqui quais tipos de vídeo vocês gostariam de assistir por aqui que eu terei o maior prazer em gravá-lo. Um super beijo e até o próximo!